Fala galera, professor Diego Diniz aqui. Basicamente esse vídeo eu queria conversar com você um pouquinho sobre queimaduras, tá? Principalmente uma coisa chamada de graus de queimadura, entender algumas coisinhas que eu acho que é bastante interessante, tá? Entende que queimaduras de uma lesão qualquer, na verdade eu quero que você entenda e pense que queimadura é lesão no maior órgão do nosso corpo, que é a pele, né? E eu quero que você entenda que a pele ela é dividida em camadas, tá? Eu tenho a primeira camada, que eu tenho basicamente células sobrepostas, uma em cima da outra, são várias camadas de célula, uma sobre a outra. Isso é a primeira camada da pele, que eu chamo essa camada aqui de epiderme. Epiderme é a primeira camada da pele. Basicamente, se eu for classificar histologicamente esse tecido, é classificado como tecido epitelial de revestimento. É epitelial porque as células são justapostas, próximas uma da outra, pouco material entre as células, e tem uma característica particular porque essa epiderme ela é avascular, ela não tem vasos sanguíneos, as células são presas umas a outras, aí tem várias junções celulares, mas entenda que elas são presas umas a outras, inclusive elas são presas na membrana, que a gente chama de membrana basal, que já vai estar aqui embaixo, a segunda camada da pele, que a gente chama de derme. Então a primeira camada eu chamo de epiderme, a segunda camada eu chamo de derme. Se liga com o seguinte, a primeira, classificação histológica, tecido epitelial de revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Células justapostas, pouco material intracelular, as células muito presas umas às outras, fixas na membrana basal, é avascular, não tem vasos sanguíneos, estratificado, são várias camadas de células, pavimentosas, porque a camada de cima a célula é achatada, e queratinizada, porque basicamente forma queratina aí. Dentro da epiderme tem 4 tipos de células, tem as células de Lange, tem as células de Merkel, tem uma célula específica chamada de melanócitos, tem um chamado de queratinócitos, aí basicamente não é a ideia do vídeo explicar isso, mas entenda que a epiderme, inclusive, ela é dividida em outras camadas, são 5 camadas a epiderme. A derme é tecido conjuntivo, então tem algumas células que formam tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, são células que produzem a fibra, e eu tenho também fibras ali, colágeno, elástico, fibras reticulares. E abaixo da derme, eu tenho o que se chama de hipoderme, ou também conhecido como tela ou camada subcutânea. Tá aqui, ó, tela ou camada subcutânea. Eu quero que você entenda o seguinte, eu tenho a epiderme, eu tenho a derme e eu tenho a camada subcutânea. Sem sombra de dúvida, a epiderme ela é pequenininha, a derme ela é maior e a tela subcutânea também ela é grande. Lembra, tela, camada subcutânea é gordura, tecido adiposo, é tecido conjuntivo, um tipo de tecido conjuntivo especial. A derme é tecido conjuntivo, a epiderme é tecido epitelial. Essas duas aqui são vascularizadas e a epiderme é avascular. Diego, o que tem a ver isso com queimaduras? O nosso tema, basicamente, o que eu vou falar nesse vídeo é queimaduras. Entenda, queimaduras é uma lesão no maior órgão do nosso corpo que tem essas camadas, e basicamente quando eu classifico em graus, eu classifico de acordo com a profundidade. Então se classificar a queimadura de acordo com a profundidade da lesão, eu classifico em graus. Logo, se a queimadura atingir só a primeira camada, eu digo que a queimadura de primeiro grau. Se a queimadura atingir a primeira camada e parte da segunda quer dizer o seguinte, pode atingir a segunda camada superficialmente, pode atingir a segunda camada mais profundamente, agora ela não vai atingir a segunda camada completa, porque a queimadura de segundo grau ela atinge a primeira camada e parte da segunda. Se a queimadura atingir a primeira camada e atingir a segunda camada por completo, eu digo que essa queimadura é de terceiro grau. E se a queimadura atingir primeira camada, segunda camada e sair atingindo as outras também, eu digo que a queimadura é de quarto grau. Cuidado, tem alguns livros um pouco mais antigos que classificam a queimadura o seguinte: primeiro grau atinge a epiderme, segundo grau atinge a derme, terceiro grau atinge a telocamada subcutânea. O PHTLS, entre outras referências, eles classificam em 4 graus. E aí primeiro grau atinge a epiderme, inclusive ele chama o seguinte, ele chama primeiro grau de queimadura de espessura
superficial. Diego, por que queimadura de espessura superficial? Porque atinge só a superfície. Tranquilo? Queimadura de segundo grau, ó, segundo grau atinge a epiderme e parte da derme. Se atingir a epiderme e parte da derme, ele classifica da seguinte forma: queimadura, fale comigo, queimadura de espessura parcial, ó, espessura parcial, porque atinge a epiderme e parte da derme. Já a queimadura de terceiro grau, na verdade terceiro e quarto grau, é queimadura de espessura total, assim como a de quarto grau também não deixa de ser uma queimadura de espessura total. Só para você entender rapidamente. Aí eu quero que você entenda o seguinte também: além de saber a profundidade, eu saber quais são as principais características de cada um desses. Primeiro grau, principal característica é o que a gente chama de vermelhidão. Vamos chamar assim, vermelhidão. O que é vermelhidão? É o que a gente chama de eritema. Vermelhidão, tá lá vermelhão mesmo, eu digo eritema. Geralmente acontece por conta de uma insolação, algo do tipo, tem que afastar o paciente do que está gerando essa queimadura. Basicamente, inclusive, entenda, queimadura de primeiro grau, ela não, quando você vai avaliar a extensão da queimadura, aquela regra dos 9, a queimadura de primeiro grau, ela não entra no processo de classificação, tá? Só entra na regra dos 9 quando tá de segundo grau em diante, queimadura de espessura parcial em diante. Aí vem, queimadura de segundo grau, principal característica da queimadura de segundo grau, o taque de azul, bolhas, principal característica é bolhas, que a gente chama de flictenas, bolhas. Além de bolhas, pode ter outra característica, pele em aspecto úmido e brilhoso, como se tivesse rompido a bolha. Então, queimadura de primeiro grau, vermelhidão, eritema; queimadura de segundo grau, bolhas ou a pele em aspecto úmido e brilhoso. Queimadura de terceiro grau, a pele esbranquiçada. Entenda, foi destruído a epiderme e a derme. Agora quem está exposto, tecido subcutâneo, logo a pele fica esbranquiçada, ou a pele vai ficar em aspecto de couro. Também é uma forma de caracterizar, de você perceber a queimadura de terceiro grau. Já a queimadura de quarto grau destruiu a epiderme, destruiu o derme, destruiu tela subcutânea, entre outros. E a principal característica é a carbonização. Só um detalhe: o pH-13 fala o seguinte: para poder classificar de fato o grau, a profundidade da queimadura, é necessário pelo menos 48 horas após a queimadura em si para poder demonstrar essa queimadura de forma do grau correto. Por exemplo, é muito comum, não sei se você já percebeu, já pegou casos desse tipo, o paciente está lá, vermelhidão e tudo mais, você pega o paciente e informa uma queimadura de primeiro grau, aí no transporte começa a aparecer bolha, ou seja, era primeiro grau e virou segundo grau? Não necessariamente. Por isso que muitas vezes se fala antes de 48 horas que aquela queimadura é uma queimadura aparente de tantos graus, porque a partir de 48 horas, ou basicamente ali próximo das 48 horas, que eu tenho como dizer com precisão que grau é. Olha o que acontece basicamente na queimadura de segundo grau. Quando eu tenho uma queimadura, entenda, começa a destruir a epiderme toda. Quando eu aqueço demais essa área aqui, ou resfrio demais, independente, começa a destruir essa proteína que liga a epiderme na derme. O nome dessa proteína, na verdade tem várias proteínas, mas um grupo específico de proteína chamado de hemidesmossomos. Ela junta a célula, ela fixa a célula da base da epiderme, os queratinócitos, os melanócitos, na membrana basal. E aí, com o aquecimento, essa proteína ela desnatura, repetindo, o hemidesmossomos fica desnaturada, ela perde a função. E aí, com o tempo, ela vai se soltando, ó. Soltou hemidesmossomos, ou seja, a epiderme agora está solta da derme. Diego, na mesma hora aparece a bolha? Não necessariamente. Então, com o tempo, começa que os vasos sanguíneos da derme começam a soltar, liberar plasma para esse espaço, para preencher esse espaço, e começa gradativamente a esse espaço ser preenchido
por uma proteína osmoticamente ativa, chamada de albumina. Ou seja, começou a aquecer, começou a ter dano tecidual, começou a ter lesão na epiderme, beleza, desnaturou hemidesmossomos, tranquilo, Diego, desnaturou hemidesmossomos, desnaturou, perdeu a função, logo a proteína, o grupo proteico que segurava a base da epiderme na derme não está mais funcionante, ou seja, soltou a epiderme da derme, e aí começa a criar um espaço ali, e esse espaço é preenchido por um fluido proveniente dos vasos sanguíneos da derme, rico numa proteína osmoticamente ativa, chamada de albumina. A albumina começa cheia de albumina, e osmoticamente ativa quer dizer que ela, por pressão osmótica, ela puxa água para o recipiente, puxa líquido para o recipiente, para o espaço aqui, que no caso ele está formando a bolha, e começa a preencher líquido. Logo, quanto mais albumina, maior começa a puxar mais e começa a crescer ainda mais. Essa bolha, não necessariamente isso acontece nas primeiras 48 horas, muitas vezes nas primeiras 24 horas, nas primeiras 10 horas, muitas vezes isso aqui vai acontecendo gradativamente, tá? Por isso que basicamente o PHTLS ele fala que a classificação do grau tem que ser ali por volta das 48 horas. E aí você já entendeu também o mecanismo da formação da bolha, que no pré-hospitalar a gente não estoura a bolha no pré-hospitalar, tá? Dentro do hospital, após passar por uma avaliação, não dá terapia de queimados, muitas vezes é feito isso para fazer um curativo específico para tratar, mas no pré-hospitalar a gente não rompe a bolha. Tá ok aí? Então, epiderme, derme, transcutânea, classificação dos graus, primeiro, segundo, terceiro grau e quarto grau, basicamente isso é um resumo geral. Diego, é só isso? Basicamente aí, fácil para você classificar a profundidade da lesão em graus. Sucesso total.